Tá gravando, ótimo. Então tá bom, bom dia para quem começou a assistir, para quem está assistindo o vídeo. Eu já falei bom dia para os alunos que estavam na aula. E agora vamos começar. Ninguém mais para autorizar, foi embora. Aula síncrona 4, a partir da aula de partição. Então vamos lá. Primeiro uma pergunta. Peraí. Beleza. Uma pergunta estava atrasada do Márcio. Não é muito do microplástico, mas alguma coisa com polímero, eu acho que tem. O Márcio depois me disse se faz sentido. Estou iniciando um projeto de mestrado, contudo verificando a possibilidade de obter nanopartículas de níquel em diferentes estratos vegetais. Eu já trabalhei com algo parecido, Márcio. Eu usei alginato para fazer nanopartícula de cálcio. E eu sei que outros carboidratos são usados para fazer template de metal. Aí você queima e você forma nanopartícula. Mas tem que ter, o carboidrato ele tem que ter a habilidade de causar uma distribuição heterogênea do metal. Então, o alginato tem o eggbox, tem vários outros carboidratos que têm outras estratégias, né? Aí, tem que ver. Aí, eu entendo que você falou isso por causa do aditivo. Por meio de um aditivo, será que consigo acelerar? Olha, se o aditivo ou um cocoplexante, ou seja, um outro carboidrato, se você já definiu qual é o carboidrato que faz template com níquel, sim, ele pode ajudar. Uma vez que o aditivo pode fazer eles chamam de coacervato. Ou seja, você está fazendo uma emulsão e aí, de algum modo, o metal vai interagir com os carboidratos. E aí você pode, sim, colocar alguma outra coisa para ajudar a você modular a sua nanopartícula. Mas, realmente, não é o tópico da disciplina e nem é muito a minha especialidade. Eu só interfacei essa área. Se ajudou, fico feliz de você ter ajudado. Se não, entre em contato depois, me manda um e-mail, eu te mando algumas referências da época que eu mexia com isso. Então, vamos lá para o microplástico. Elaine. Olá, professor. Pensando em equilíbrio, podemos afirmar que o meio determina o equilíbrio de fusão? Risco igual a dano vezes exposição. Bom, o meio ajuda a determinar. Aí, a minha contribuição aqui é dizer que o meio ele não vai determinar sozinho o equilíbrio. No equilíbrio de difusão, no equilíbrio de lixiviação, que a gente chama de migração, talvez não tenha ficado claro. Tem um rigor de definição que é o seguinte. Aqui, você tem um microplástico aqui, e o aditivo está se movendo, se locomovendo dentro do microplástico. Vamos imaginar um 2D de microplástico aqui. Ele está se movendo dentro, a gente chama de fusão. Aí ele veio para a superfície e saiu do meio, a gente chama de migração. Então, quando a gente fala de migração, tem três, e aí você usou o termo de fusão, então eu fiquei na dúvida. Se é de... Aí quem manda é as propriedades do aditivo, ou da molécula que está, não precisa ser um aditivo, né? Da molécula que está difundindo, ou, desculpa, estou clicando numa permissão. O aditivo, as propriedades do aditivo e do meio em que ele está, que é o bulk do polímero. Se é migração, então a gente está falando de alguma coisa que está na superfície indo para fora. Aí é da interação entre a substância de interesse, o substrato em que ela está ancorada e o meio, que vai interagir com o substrato, vai interagir com a substância que está sorvida. E aí esses três determinam esse equilíbrio. Então, o equilíbrio é um assunto para uma galera, tá bom? Então, não é uma pessoa só. E essa questão dos diferentes atores apareceu em várias perguntas hoje. Então, hoje a gente vai poder matar um monte de dúvida aqui. Vamos seguir. Mussa. Gostaria de confirmar se percebi melhor. Os microplásticos podem resultar em toxicidade física, presença. Aí eu estou confirmando e fazendo pequenos comentários de cada pedaço dessa afirmação do Mussa. Sim, entupimento de órgãos e danos a tecidos internos. Então, sim, ele pode resultar em toxicidade física. Química, polímeros e aditivos.
Sim, ele pode, não quer dizer que vai. Tem muito paper de resultado negativo em relação à toxicidade física, química, biológica, não importa. Porque ele vai atuar. Na aula de revisão sistemática, a gente vai falar de um artigo de revisão sistemática sobre microplásticos em peixe. E ali fica claro como diferentes configurações de exposição ao microplástico geram resultados negativos ou não, ou nada. Não é positivo, mas não tem efeito. Então, depende. Isso vai ser um pouco abordado numa das últimas perguntas da aula de hoje. Sobre como isso pode acontecer, como a gente pode ponderar melhor sobre isso. Mas, beleza. Então, pode resultar em toxicidade. Pode. Não quer dizer deve. Pode resultar em toxicidade física, maravilha, já falamos. Química, sim. IAs, NIAs e sorbatos. Então, IAs e NIAs vêm de dentro da matriz polimérica, ou até da superfície, no caso de produtos de degradação, que estão mais concentrados na superfície, principalmente quando é fotodegradação. E sorbatos, que vêm de fora, sorve no polímero e fica na superfície, para quando muda o meio. Acho que isso é um bom comentário para a pergunta anterior sobre o meio. Porque o meio, ele vai determinar, o meio em que o microplástico com o sorbato está, ele vai influenciar, mas ele vai determinar conjuntamente com a superfície e a molécula sorvida. Então, se na água a molécula está bem sorvida e não particiona muito, está tudo certo, pode ser que vá para o estômago de algum indivíduo e ali o meio muda. Não é mais água pH neutra. Pode ser um meio aquoso pH ácido. Pode ficar em contato com tecido adiposo. Aí vai ter outro meio, que já não é mais um meio polar, é um meio apolar. Então, tudo isso vai mudar esse equilíbrio. E aí pode ser que haja um particionamento mais significativo. Então, sim, pode haver toxicidade química, IAs, NIAs e sorbatos. Esse comentário extra em relação à pergunta anterior. E biológica, biofilme. Sim, biológica pode, não só biofilme, mas posso ter a adesão de patógenos, provavelmente associado à formação de biofilme, mas não é bem minha área, mas eu entendo que pode ser também, sem ser a formação de biofilme. Na época do Covid, eles estavam vendo se o Covid ancorava bem, se o vírus do Covid ancorava bem na superfície microplástica. Então, não precisa estar associado ao biofilme. E biodisponibilidade. Porque, de novo, como a partição vai depender desses três atores, características da molécula que está sendo sorvida, características do meio que está sorvendo e características do meio em que esses dois estão. O microplástico... eu já respondo a maneira. O microplástico, o meio em que esses dois estão. Então, tem o microplástico e a substância sorvendo no microplástico. Aí você vai colocar ele no ambiente aquoso, vai ter um tipo de partição. No ambiente aquoso ácido, outro tipo. No ambiente apolar, vai ter um terceiro tipo. Então, tudo isso vai mudar. E se você coloca um biofilme cobrindo o microplástico com a substância sorvida, você tem um outro meio. Você tem o biofilme. E o biofilme pode ter condições que ele possa retirar a molécula que está sorvida na superfície do microplástico. Pode, não quer dizer que vai. Então, tudo isso tem que ser algo de estudo. O biofilme pode interagir com a substância que está na superfície do microplástico e tornar essa substância biodisponível. Esse metal que está sorvido, biodisponível. A substância que lixiviou do microplástico está na superfície, biodisponível. Porque está no biofilme. Tá bom? Então, sim, Mussa, sim para os três, mais esses comentários. Priscila, pode falar? Então, eu estava pensando naqueles estudos, por exemplo, que falam... Priscila, só um momento, não estou te ouvindo, peraí. Perdão. Não é meu, não é seu não, peraí. Deixa eu resolver. Pode falar agora. Daqueles estudos que falam, por exemplo, que sai antibiótico, hormônio na urina das pessoas e isso vai para o rio. Aí, de alguma forma, a gente também está liberando microplástico, né? Então, existe algum estudo que fale sobre isso, sobre o microplástico mudando do meio da pessoa e aumentando, né, esses antibióticos, enfim, hormônios, esse tipo de coisa?
Ó, eu vou comentar o trabalho de um pesquisador que eu acompanho, que é muito bom, que é o Fernando Sodré, da UNB. O Fernando, ele trabalha, ele é meio que uma liderança aí, do que eu estou entendendo, ele é uma liderança nessa área de análise de esgoto. Então, ele tem alguns trabalhos com análise de esgoto. Eu acho que o trabalho dele conversa muito com a sua pergunta. Então, eu já faço o indicativo de você acompanhar o trabalho dele. E, sim, você tem urina, é mais raro, porque você tem que passar por muitas barreiras para chegar na bexiga. Nas fezes, não. Nas fezes, é bem mais provável de você ter microplástico. Teve a menção a um trabalho recente, que eu não achei, que era trabalho de conferência. Porém, depois ele foi publicado, e eu acho que eu tenho essa referência numa das minhas apresentações, eu vou pegar depois. Aí eu peço para vocês me cobrarem no chat aí, sobre fezes. Então tem, mas se vocês acharem fezes, colocarem lá feces and microplastics no Google, com certeza vai aparecer. Porque tem muito microplástico nas fezes, porque aí tem muito menos barreira, porque a gente come o alimento, ele vai para a digestão, praticamente você forma o bolo fecal, tem um caminho muito mais permissivo o digestivo em relação a sólidos do que a líquido. Então, fezes, com certeza, tem microplástico, e sim, a gente está provocando vários quando a gente fala em sistema digestivo. Era essa a pergunta, Priscila? É isso mesmo? Era sim, obrigada. E só comentar, antes que a Alexandra comente, alguém falou, Marina pediu um artigo. Marina, eu vou pedir para você colocar no chat de novo, só como uma referência para eu pegar depois, que depois que eu terminar a aula, eu recebo o chat do Google Meet, ele me manda. E aí eu consigo saber qual artigo que você quer. Aí você pode comentar de novo, dizendo qual é o assunto, que aí eu vou atrás. Obrigado, Marina. Alexandra, pode falar. Aproveitando... Bom dia, pessoal. Dá para ouvir? Aproveitando a esse contexto de fezes e urina, eu queria saber, mas é curiosidade, que já falaram também que encontraram microplásticos no leite materno. Isso é verdade? Porque eu acho que são tantas barreiras assim, para a formação. Só por curiosidade, para saber disso. Tá bom. Esse artigo do leite materno, se eu não me engano, a gente já discutiu num dos clubes de leitura, que não foi gravado. A gente começou a gravar agora, nesse último de revisão sistemática. E esse clube de leitura, a gente discutiu justamente porque... E a gente vai discutir isso na próxima aula e na Olimpíada de Desenho Experimental, que é justamente o cuidado que a gente tem que ter para a pergunta que a gente está fazendo e pesquisando ser realmente respondida e não ser contaminada com variáveis ou contornos que a gente não previu ou não controlou direito. E esse é um deles, porque você tem que pegar o pessoal, coletar o leite materno num ambiente livre de microplástico ou ter um controle realmente significativo. Pode ser que o controle não seja só colocar uma placa de PET para pegar a deposição atmosférica, porque você pode ter um paninho para passar no seio quando você está coletando o leite materno, tem toda uma higienização. Essa higienização, ela está livre de microplástico, então tem um cuidado para você ter para esses trabalhos muito inusuais. E aí a gente leu esse paper e leu uma reclamação desse paper. Esse paper do leite materno, ele teve uma publicação que questionou a apresentação dos dados, principalmente. E fazia um pouco de sentido, mas faz sentido que tenha no leite materno. Mas é um paper que está sob esse escrutínio. E até a última vez que eu olhei, faz um tempinho, os autores do artigo ainda não tinham respondido esse destaque questionando o procedimento. Mas sim, até onde eu li no paper, teve medida de microplástico, tudo bem. O paper mais polêmico foi do esperma, do sêmen, porque o pessoal achou microplástico muito grande
E aí tem essa coisa da barreira, né? Assim, tem que vencer muitas barreiras para aparecer o sêmen. Apareceu um microplástico de 100 micrômetros. 100 micrômetros eu olho. Eu não preciso de microscópio, né? 100 micrômetros está ali, é um pozinho, eu vou ver. E, Guilherme, não lembro. Eu lembro. Mas o paper fez muito sucesso. Se você colocar Semen, Microplastics, você vai achar... pode até... Se vocês se interessarem muito por essa questão, a gente pode fazer uma leitura coletiva aí desses artigos mais polêmicos para fazer um julgamento. Acho que podia ser uma atividade legal. Beleza. Júlia? Quer dizer, desculpa, Anaxandra, respondi? Era mais uma curiosidade, né? Legal. Obrigado aí pela pergunta. Pode falar, Júlia. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Pegando aí também um gancho na pergunta de Priscila e de Anaxandra, né? Eu atualmente estou cursando doutorado, né? E eu trabalho com animais marinhos, enfim. E a minha primeira ideia, assim, né? Aquelas ideias mirabolantes foi tipo, vou ver se tem microplástico em todos os órgãos do animal, né? Tipo assim, vou pegar o pulmão, vou pegar o fígado, vou pegar o músculo e ver se tem microplástico. Só que aí eu fui estudando e fui vendo realmente essa questão das barreiras, né? Que não é tão simples assim, né? Então, assim, se eu fosse fazer um trabalho desse, né? Esse trabalho do leite materno, inclusive, ele deu base para outra metodologia envolvendo tartaruga marinha, que é o animal que eu trabalho, né? Para análise de microplástico em ovo de tartaruga marinha. Então, assim, essa é uma das pouquíssimas referências que tem em relação à questão do microplástico mesmo, né? Mas aí uma saída, né? Saída não, mas assim, outra ideia que eu tive foi em relação aos aditivos, né? Porque, assim, os microplásticos pode ser que realmente não dê para encontrar porque são muitas barreiras, né? Assim, sistema digestório bem mais fácil, mas eu queria ir mais a fundo. Então, assim, o que é que o senhor acha que seria uma solução? Você acha que fazer essa análise de aditivos ou então será que seguir com os microplásticos, mesmo que eles sejam muito pequenos, isso daria algum resultado? Excelente pergunta, Júlia. Para quem está interessado em fazer a Olimpíada e em fazer qualquer experimento com microplástico, a resposta para a Júlia é para todo mundo que vai tentar elaborar alguma coisa bem original em relação ao microplástico. Na minha opinião, quando você faz um trabalho de buscar microplástico, por exemplo, no ovo, você tem que ir atrás da literatura e ver quais são os caminhos, quais são as barreiras para se chegar até o ovo, na espécie que você estuda, na qual você é especialista. Então, a gente está com um trabalho com planta, então a gente fez uma colaboração com uma fisiologista excepcional, Alice Pita, e a gente está tentando ver qual é o caminho para esse microplástico entrar. Então, eu não recomendo buscas aleatórias. Não recomendo. Porque você nunca sabe o ferramental que você precisa. Então, uma vez que você tem o caminho para chegar até o ovo, e você sabe que ele é mais ou menos permissivo a particulados desse ou daquele tamanho, dessa ou daquela polaridade, você se arma para buscar o microplástico que vai ter as características. Então, se você chega à conclusão de que para chegar no ovo tem que ser um nanoplástico, você vai atrás do ferramental para isso. Então, se você vai buscar, por exemplo, você quer buscar no animal, eu buscaria em fezes, em intestino, em estômago, porque aí você tem caminho mais aberto. Se você está num começo, eu iria para o mais fácil. Então, eu trabalho com minhoca, primeira coisa é a moela, é o intestino, é ali que eu busco. Depois que eu começar a buscar, que eu achar ponto de acúmulo, aí eu começo a ir para dentro do tecido para buscar os nanos que estão entrando ali. Até por uma questão de você não perder muito tempo, até numa questão estratégica de carreira mesmo, para você não investir, eu não gosto de falar o termo perder tempo, porque eu não quero perder tempo, mas para você não investir muito tempo
para demorar para sair um resultado, para você apresentar numa conferência, para você apresentar num artigo, mesmo que seja um artigo menor, porque é claro que nano vai ter muito mais impacto e é muito, muito mais difícil de buscar um nano real, e eu entendo que você vai buscar um nano real, você não vai criar a tartaruga no laboratório para pegar o nano no ovo. Então, esse seu desafio é um desafio colossal, com um resultado colossal também. Se você achar isso, é grande. Mas você tem uma desvantagem. Eu acho que você não consegue criar a tartaruga em laboratório. Não. Eu E a pego... vantagem de quem mexe com planta, quem mexe com invertebrado, quem mexe com coisa mais... Você faz um mesocosmo, você valida todo o seu método, que é o que eu faço, eu valido todo o meu método no laboratório. Depois eu vou buscar o cara no meio. Então você tem uma dificuldade gigantesca. Se você conseguir chegar no resultado, o resultado é gigantesco também. Mas aí é um tempo enorme da sua formação como cientista e você não tem resultados intermediários. Então tente investir nisso também. Então, Entendi. trabalhar com a tartaruga, o ovo é o seu estado mais ambicioso, o seu objetivo mais ambicioso. Mas pega objetivos intermediários para você ter a experiência de elaborar um artigo com um resultado, talvez, com mais potencial de chegar. E participar de eventos, participar de congresso, para você também ir aprimorando as suas habilidades como escritora, né, de escrita científica, como autora de escrita científica. Mas eu acho um resultado fantástico. Então, a primeira coisa, eu não busco a esmo, eu tenho que ter uma estratégia para buscar. Às vezes, você não tem o que fazer, você busca a esmo, mas eu não gosto. Prefiro ter uma estratégia. E a segunda coisa que eu digo para todo mundo, aproveitando o contexto da Júlia, eu busco microplásticos relevantes. Tem que ter microplásticos relevantes. Guilherme, não vai perder não, tá gravando, depois você assiste. Guilherme falou que vai ter que dar uma saidinha. Eu busco plásticos relevantes. Então, se você vai fazer um estudo em laboratório para tartaruga marinha, e você está usando um microplástico que é mais encontrado em sedimentos, eu não sei se tartaruga marinha explora sedimentos, mas imaginando... Na questão do ovo, né, como ele fica ali no sedimento, não sei. Tem tantas variáveis. Se passa pela casca, tudo bem. Mas se não passa pela casca, não é o microplástico que você vai estudar, porque todo método você vai ter que validar. E esse é assunto para a Olimpíada de Desenho Experimental. Se você está trabalhando, analisando o nanoplástico de ovo, você quer saber qual entra, aí eu tenho que fazer um teste. Tem que validar no laboratório. E você tem uma dificuldade enorme de validar no laboratório, porque é uma espécie que você não consegue criar no laboratório, né? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ver. O microplástico relevante, que às vezes a gente valida com microplástico que não é relevante, e aí a validação não funcionou. E isso eu vou falar mais adiante quando perguntaram de teste ecotoxicológico, como fazer, tá? Um dos últimos slides. Tudo bem, Júlia? Tudo bem. Eu só tenho uma última dúvida, mas é bem rápido e só uma curiosidade que me surgiu aqui. Se no caso, assim, eu teria que fazer tudo em campo. Tartaruga eu não posso levar para o laboratório, né? Como o senhor falou. Então, assim, para eu fazer um teste de validação desse, eu precisaria, por exemplo, quando ela estiver lá desovando, pegar um ovo que não teve contato com a areia, eu já pegar assim na minha mão e guardar. Só esse contato, assim, com o ar ali da praia, pode ter alguma interferência também? Pode. Aí, assim, eu acho pouco provável, mas não importa o que você acha, você tem que medir. Então, isso para todo mundo. Então, eu fico pensando, ovo, tem a casca, tem aquela pelinha dentro, tem um nome que eu não lembro. Dificilmente, né? Mas você tem que medir. Então, para tudo tem um controle. E aí, esse caso, eu acho que entra naquele caso que eu chamo de inusual, que entra no leite materno, fezes. Você vai ter que coletar fezes no ambiente livre de microplástico. Como é que você faz um negócio desse? Ou seja, é inusual. Então, eu acho que é tão inusual quanto. Eu tenho um aluno da Maria Cristina Canella, lá da UENF, professor titular de Química Ambiental. Esse aluno contou que ele estava fazendo um controle da coleta no barco, que eles estavam coletando água no mar. É uma tentativa dele, louvável, tem que fazer para ver se realmente tem que validar essa tentativa, ver se funcionou. Mas é uma tentativa de fazer. É complicado, né? Está no barco, vento, isso é tão representativo.
mas sempre tem que tentar fazer um controle. E essa Olimpíada de Desenho Experimental é para a gente discutir casos de controle. Vou apresentar para vocês casos de controle, o que é um controle positivo, negativo. Então, tem que fazer, tem que medir. Se você for medir coisa no meio ambiente, você tem que ter um controlinho aí. Beleza, professor. Obrigada, viu? A ressalva, Júlia, que nem sempre você vai conseguir. E tudo bem. Vai fazer medida. Tentou, né? Pelo menos. Isso. Legal, obrigado pela pergunta, Juliana. Obrigada, professor. Ó, vou seguir aqui. O Mussa continua aqui. A partição, além dos fatores ambientais, poderá ser influenciada pela polaridade do polímero? Sim. É o que eu falei, são 3. A substância absorvida, o microplástico e o meio em que ele está. Então, se a polaridade muda, se você fizer um teste no seu laboratório, está validando o método, como a gente discutiu com a Júlia, está validando o método, com polímero pristino, e na natureza vai ter o polímero degradado, vai mudar a polaridade. Então, esses resultados vão mudar. Então, sim, vai ser influenciado. Ana Júlia Virotti. Bom dia. Em relação às substâncias absorvidas na superfície do plástico, dependendo da substância, ela pode alterar as propriedades do plástico em que está presente? Essa pergunta aconteceu mais de uma vez e eu fiquei na dúvida. Se sim, essa associação pode potencializar a toxicidade de seres vivos? Olha só. Alterar as propriedades é o que está nessa pergunta. Mais adiante, eu entendi modificar. Então, eu vou responder essa pergunta tendo na minha cabeça o objetivo de modificar propriedades e não o plástico em si. A outra pergunta, eu vou ter em mente essa outra interpretação, que é modificar o plástico, ou seja, reação química. Então, aqui, só pensando em modificação física. Se alguém quiser saber da química, eu vou responder mais adiante. Qualquer coisa que está sorbida vai ocupar a superfície. Então, nesse primeiro momento, pensando, eu investi um tempo pensando nessa pergunta aqui, Ana Júlia, obrigado pela pergunta. Eu enxergo que é mais propriedades de superfície. E a que eu achei mais relevante falar foi a molhabilidade. Então, a dispersão de água, ou a interação da água, daquele microplástico com água ou com meio apolar, vai ser influenciado pela ocupação da superfície por alguma molécula. Então, se a molécula é ligeiramente mais polar, ela adere bem ao microplástico. Por uma molécula que tem uma característica anfótera, né? Ou seja, ela é um pouco híbrida. Então, parte dela interage bem com a superfície e a parte que não é apolar interage menos, mas vai estar ocupando a superfície. E aí essa parte que é mais polar, ou que tem uma carga, ela vai interagir com o meio. E aí sim, eu posso ter uma influência, eu posso ter uma mudança na composição de molhabilidade. Eu lembro de um trabalho, nada a ver com microplástico, mas na época que eu trabalhava com alginato, e dependendo do íon que você usava para interagir com o alginato, mudava a molhabilidade da superfície. Então, isso para mim é bem sintomático. Então, se você ocupa a superfície com alguma coisa um pouquinho diferente, pode mudar a propriedade da superfície. Tá bom? Essa é a resposta para a Ana Júlia. Me levanta aí se eu não respondi bem, Ana Júlia, se você quis dizer outra coisa. Eu vou para a Priscila aqui, se você se manifestar, a gente volta. Priscila, sobre os microplásticos, sobre como os microplásticos afetam as substâncias no solo. Entendi o ponto da explicação do artigo. Mas fico pensando se não deveria considerar outras características desses solos. Eu acho que eu passei uma impressão errada na aula. Foi bom você ter feito essa pergunta, e ela aconteceu com mais 2 ou 3 outros alunos. Então, vou esclarecer. Por exemplo, a quantidade de argila, a porcentagem de matéria orgânica, a composição química dos solos. A matéria orgânica e a argila afetam CPC, capacidade de troca catiônica, e CPA, capacidade de troca aniônica dos solos. Só olhar os microplásticos, nesse caso, não seria uma visão parcial do que ocorre nesses solos? Sim. Ou, neste caso, a quantidade de microplásticos utilizadas tornam as demais características desprezíveis? Não ou sim.
Já vou explicar. Primeiro, os fatores que você citou, essa é a minha resposta, determinam a absorção. O que o microplástico faz é influenciar a absorção. Então, ele está ali no meio. E não necessariamente, veja, ele está... A interação dele pode ser tão complexa quanto você queira, caso você tenha ferramentas para se aprofundar. Porque o microplástico, ele pode ser só um elemento para fazer uma média ponderada. O microplástico apareceu ali. Aí o solo sorve um tanto, o microplástico sorve outro tanto, e vai ter uma média ponderada. Aí eu tive um efeito que a gente chama de aditivo. Somos dois efeitos. Mas eu posso ter o microplástico interferindo com a própria argila. E aí, nessa interferência, o microplástico vai deixar de sorver, porque parte da superfície vai estar interagindo com a argila, e essa argila que está interagindo com o microplástico vai deixar de sorver, porque está interagindo com o microplástico. Então, você pode ter efeitos não aditivos, que podem ser positivos ou negativos. Eu posso sorver mais na soma dos dois, ou posso sorver menos. Depende. Depende da molécula, depende do mecanismo de absorção, depende de muita coisa. Tanto que no paper que eu mostrei na aula, tinha um efeito que era positivo e outro que era negativo, né? E aí a gente vai ver depois que pediram para explicar melhor. Então, está feito aí o comentário. Obrigado. Aí, reparar, a gente vai ver o slide depois. Não sei se é aqui agora. Não. Acho que tem outra pergunta que pediram para explicar isso. Tem uma variação de 10 e de 100 vezes na quantidade de microplástico, é 0,1, 1 e 10. E a influência na absorção foi de 2 vezes e 4 vezes. Então, era 20, 40, um pouco menos de 40, depois um pouco menos de 60 ou 70, não lembro. Então, como a ênfase foi na influência do microplástico, talvez por isso os autores não destacaram, não foi um estudo, se fosse um estudo de absorção do solo como ferramenta, como objeto de interesse dos autores, o solo, influenciado pelo microplástico, acho que ele teria que fazer um estudo geral, influência de tudo. Mas eu entendo que foi um estudo sobre a influência do microplástico na absorção de um solo. E aí eles só definiram a absorção do solo, adicionaram microplástico e foram vendo como ele influenciava. Acho que foi esse a questão. E eu peço desculpa por ter passado a impressão de que era só microplástico, e como várias pessoas perguntaram, eu realmente passei essa impressão. E o ótimo dessa aula síncrona é justamente poder acertar esses pontos. Alessandra, eu sei que o foco da aula foi o movimento dos microplásticos em repouso no solo, mas fiquei pensando o que aconteceria nos gases, nos incineradores de aterros sanitários. Haveria presença significante de MPs? Acho que a resposta, ela pega emprestado um pouco a questão que a gente falou das barreiras para chegar numa urina, por exemplo, em relação às barreiras para chegar nas fezes. Olha só, em fornos de queima de resíduo urbano, tem mais possibilidade de eu ter microplástico saindo da caldeira do que no gás do aterro. Por quê? Porque o gás no aterro tem que carrear esse microplástico. E vai ser difícil de carrear. Ele acontece de microplástico e nanoplástico ir para o meio atmosférico? Acontece. No mar. Mas é principalmente, no mar, na água doce, mas é principalmente formação de aerossol. E não é o caso. Vai formar aerossol, mas eu não acho que vai formar tanto, porque o aerossol do mar tem um movimento, formando as gotículas dos aerossóis. Mas é uma coisa para se investigar. Eu acho que na questão da queima é mais para caldeira, quando você vai queimar lixo urbano. Aí eu acho que você tem muita chance de formar particulados pequenos, parcialmente queimados, que poderiam sair no chaminé. Que é uma coisa que eu tenho muito interesse. Quem tem acesso à pesquisa de caldeira de queima, me dá um toque, porque eu acho que é bem legal esse tema. A toxicidade poderia ser eliminada por causa da temperatura elevada ou do tratamento dos gases? Alexandra, uma boa pergunta. Essa é uma abordagem que algumas técnicas usam. A gente aqui tem uma iniciativa com o professor Francisco Strixino, professor de eletroquímica aqui do campus. A gente tem um trabalho junto, em que a gente tenta ver modificação na superfície do plástico a partir de plasma. Ele consegue fazer um plasma dentro de um meio aquoso
e a gente tenta ver a influência. Então, é um trabalho no começo, e que mostrou alguns indicativos de que a gente deve continuar o trabalho. E a nossa abordagem é justamente submeter o microplástico a ambientes em que há condições de oxidar alguma coisa que está na superfície do microplástico, que é justamente a carga tóxica dos sorbatos. Essa é uma abordagem que a gente usou e outros pesquisadores usam. Então, fotocatálise, plasma, outras atividades, até oxidação, processo oxidativo avançado, como fênton, sulfato. Você pode estar trabalhando remediar o que está na superfície do microplástico. Então, existem essas iniciativas, sim. Agora, tem que ver se tem temperatura suficiente, se o tratamento vai chegar a esse ponto. Tá bom? E aí, eu fiquei na dúvida se você estaria falando também dos aditivos, e aí eu coloquei uma ressalva aqui no subitem. O bulk protege até certos pontos aditivos. Então, você está queimando quem está na superfície. Quem está lá dentro, você vai ter que queimar junto com o microplástico. Então, uma remediação mais ambiciosa. Bruna e Biapina. Respondi, Alexandra? Aproveitando que você está aí? Sim. Bruna e Biapina. Não trabalho com microplástico, mas é uma área que me interessa, uma vez que trabalho com tratamento de efluentes, e quando você vai para uma matriz real, temos uma vasta complexidade de compostos no meio. É isso mesmo, Bruna e todo mundo, né? Não tem como. Recentemente, fomos uma indústria têxtil, agora fazem uso de uma espécie de plastificante. Aí eu coloquei aqui se era realmente, como você ficou na dúvida, e também não me fez muito sentido, eu fico na dúvida se é um floculante ou um surfactante, Bruna. Então, se você estiver aí, me dá um toque se na sua memória bateu algum desses termos. Para que eles consigam retirar impurezas presentes. Ô, Bruna, pode falar. Oi, professor. Lá eles falaram que era realmente um polímero que eles usam. Um polímero. Tão tal que no resíduo que a gente trouxe algumas amostras, né, para o laboratório, a gente percebe, não sei, quando a gente tem aqueles reais que eles estão em, meu Deus, como é o nome? Em partilhas. É assim que o material ele vai estar lá depositado, quando a gente faz todo esse processo físico-químico para o tratamento. Legal. Não, como você falou que é um polímero, é polieeletrólito, eu já vi isso, eu não sei qual mas é um polímero solúvel em água, que é uma coisa que recebe pouca atenção. Então, foi legal você ter comentado, que se ele forma um floco que você consegue recuperar, tá ótimo. A questão é se tem um resíduo desse polieeletrólito que acaba sendo liberado ao meio ambiente. E é um estudo passível, é uma prática passível de ser estudada para verificação de toxicidade. Tá bom? Acho que era isso, né? Certo. E aí o meu comentário você faz isso para diminuir o impacto, mas você não é uma atividade sem impacto. A única questão que a gente tem que garantir é que tem que ser um impacto autorizado. Tem que ser um impacto que o meio ambiente tenha a capacidade de assimilar. E é para isso que existem as Anvisas, as reguladoras, né? Isso tem que ser bem feito. A questão é que, às vezes, as reguladoras não se atualizam com velocidade suficiente e a pesquisa também não é feita em velocidade suficiente. Então, a gente tem que fazer mais pesquisa no tema. Então, se você está trabalhando com esse tema, boa sorte, é um tema bem-vindo de mais informação. Respondi, Bruna? Não tinha muito o que responder, né? Sim. Mas a questão não, é só mais um comentário. Legal. E obrigado pelo comentário. E aqui está falando que a disciplina está ajudando para você. Legal. E você trabalha com tratamento de efluentes, mas não com microplásticos, né? É só um tema que você está se interessando em saber mais. Sim. Saber mais, tem uma pessoa do grupo que está trabalhando, mas, assim, é algo novo para a gente, né? Assim, no meu caso. Tá. Tá bom, legal. A Alexandra levantou a mão, pode falar? Oi, Bruna. Sobre essa questão dos
Eu acredito que são floculantes na estação de tratamento. Dependendo do... Assim, o que a experiência, pelo menos que eu tenho, as coisas que eu também tenho lido, é que às vezes esses materiais são colocados para o tratamento de água, e aí, nas estações de tratamento de água, e o lodo que é resultante disso, né, porque aí faz uma raspagem, se ele ficar, né, sobrenadando, faz uma raspagem, vai para um reator para digestão, se ficar no fundo, vai para um outro reator. O lodo resultante disso deve ser caracterizado e normalmente vai para um aterro industrial, um aterro de resíduo perigoso, porque ainda tem toxicidade alta. Quando é no caso de tratamento de esgoto, é um outro eletrólito que é colocado, a quantidade também é menor, porque eu não preciso fazer uma retirada tão grande dos sólidos, e aí esse lodo pode até ser encaminhado para um aterro normal de resíduos domésticos, mas realmente é uma coisa bem interessante a ser observada. E aqui, né, até a Alessandra está aqui na sala, se ela puder, talvez ela possa até falar, que são usados uns outros materiais, até de origem vegetal, para tentar substituir esses materiais químicos que realmente eles podem dar problema depois. Legal, legal. Aí, Bruna, você recebeu mais informação aí. Obrigado, Alexandra. Obrigada. Valeu. Vou seguir para a Fernanda aqui. Pensando sobre a sociedade a qual vivemos, desde o nascimento usamos produtos plásticos. O problema na mamadeira, nas chupetas, nas fraldas, não é somente o bisfenol A? Dificilmente. O bisfenol A, que a gente chama de BPA, porque o fenol em inglês ele escreve com P, PH, né? O BPA é o mais famoso, mas tem outros aditivos, então entra nessa brincadeira. Também ele vai degradando, ele vai sendo liberado. Beleza. Então tem mais problemas aí. Era uma brincadeira que eu fazia muito com a minha esposa, quando minha filha era um bebê. Minha esposa, ela tinha fixação por ferver tudo tinha que ser muito bem fervido. E a gente perdeu vários utensílios dali, porque aí deformava. Aí eu falava, olha, você pode potencialmente estar degradando esse material nessa obsessão higiênica, e é uma obsessão justificada, né? Tem que ter. Mas beleza. O bisfenol A, e um comentário que não é para ser alarmista, não vai acontecer. Essa coisa é medida, mas sempre que você aumenta a temperatura de um plástico, você aumenta a difusão e aumenta potencialmente a lixiviação. Então é um fundamento, mas não quer dizer que a chupeta fervida vai liberar mais BPA. Okay? Mas, de qualquer modo, para usar, é melhor que vocês usem BPA free. A única coisa é que tem coisa que obrigatoriamente é BPA free. Então, se é um polietileno e está escrito BPA free, você pode comprar um polietileno que não tenha marcado BPA free. Porque o BPA é para policarbonato e, às vezes, para PVC. Tá? Não é para qualquer polímero. A próxima. Os solos brasileiros são muito diferentes em sua composição e nem todos os... Acho que a Fernanda que escreveu no celular, né? Tive um corretor. Nem todos os estudos, eu imagino, publicaram suas resoluções sobre a composição destes. Neste caso, o processo de sorção e dissolução vai ser afetado pela composição? Sempre. Sempre. Composição do solo é fundamental para sorção. O principal da sorção dos estudos de microplástico no solo acontece pelas propriedades do solo. O microplástico é um incremento, uma influência. Ok? Sobre o NIAS, pode explicar mais um pouco, vou explicar no próximo slide. Não tinha essa perspectiva dos materiais reciclados. Aí eu coloquei esse link, para quem quiser dar uma olhada melhor, é o link do CIEL, que é uma atividade de direito, é uma entidade
de direito, de direito internacional para direitos humanos e direitos ambientais, e eles têm esse estudo aí referenciado. Não é um artigo científico, mas é mais um report com a posição deles sobre os materiais reciclados e o potencial tóxico. E a última pergunta, e será que a reciclagem é uma solução para o tanto de material que consumimos? Não sei. Eu tenho algum ceticismo por causa das décadas de incentivo à reciclagem, e hoje a gente tem 9% de reciclagem em índice global. E eu tenho uma questão em relação à reciclagem, que é uma área que a gente tem que ter. Não tem solução que não passe pela reciclagem. O que precisa ficar claro é que a solução não é a reciclagem. Ela é parte da solução, ela não é a solução. Muitas coisas devem ser feitas junto com a reciclagem. Mas tem um questionamento que eu tenho, e eu ainda não vi ele sendo bem respondido, é a questão de que quando você tem um polímero virgem, ele é muito mais barato que o polímero reciclado. E para o polímero reciclado ser mais barato, você tem que ter incentivo governamental. Então, você tem dinheiro do governo, dinheiro público investido ali, e tem que ter mesmo, para algumas áreas tem que ter. Porém, você tem um material que é transformado a partir do material que já foi vendido, que tem uma qualidade, que é o pristino, que foi transformado em produto. Esse produto passou por uma vida útil, curta ou longa, dependendo do produto, e aí ele foi descartado, recolhido e transformado em outro. E nisso ele foi aditivado, ganhou mais IAs para poder ter uma performance, para poder combater essa degradação ou melhorar a performance para ele ser reutilizado. E tudo isso tem um custo adicional. E aí eu não consigo ver o reciclagem como alguma coisa que tenha uma rentabilidade muito alta. Tem, porque tem empresa de reciclagem. Mas eu não consigo ver a empresa de reciclagem dando muito certo globalmente, nacionalmente, assim. Então eu tenho essa questão, se vale a pena, do ponto de vista econômico, para deixar para o mercado explorar a reciclagem. Eu tenho a impressão que é mais uma atividade governamental. Então, tem essa questão aí. Mas a questão da reciclagem, ela é ampla. Eu vivo discutindo com os meus amigos que trabalham com reciclagem, que tem argumentos muito bons, mas eu tenho essa dúvida. Eu não sei se a reciclagem é a solução. Eu acho que ela é parte da solução, mas eu acho que o Tratado Global, que vai ser assunto de algumas aulas nossas, está aí justamente para responder essa demanda que a reciclagem ainda não conseguiu responder. Porque apesar, inclusive, de algumas pessoas... eu tenho certeza que muita gente entende que a reciclagem não é a solução, não é a bala de prata. Mas, às vezes, ela é vendida como uma bala de prata. Ou ela é entendida como uma bala de prata. Ah, isso aqui é reciclável. Então, beleza. Mas não quer dizer que é reciclado. E uma vez que você está reciclando, por que você ainda está produzindo muito mais plástico? Aí eu fico pensando, se vai reciclar e vai ter uma porcentagem boa de reciclagem, tem que reduzir a produção de plástico pristino. Se não tem planejamento de diminuição da produção de plástico pristino, eu fico na dúvida o quanto isso é impactante realmente para chamar isso de solução. Mas é isso. Não é bem minha área, e eu tenho amigos que trabalham com muito mais profundidade no tema, e a gente já teve uma visita ilustre na oferta de 2022, está lá no canal, teve a professora Sandra Cruz falando do tema. Aí quem tiver mais interesse pode assistir o vídeo, que o pessoal da oferta passada fez um monte de pergunta para ela. Então, vamos lá, do Nias. Vamos seguir aqui, que pediu para um pouquinho mais. Só vou retomar, porque não ficou muito claro qual era o tema. Mas o NIAS é o Non-Intentionally Added Substances. E aí chama de NIAS. Que em português seria SNIA, substâncias não intencionalmente adicionadas. E aí aqui está mostrando, mais ou menos, algumas categorias que não são excludentes.
Então, NIAs podem ser produtos não desejados, pode ser produtos breakdown, seria da degradação, e podem ser contaminantes que apareceram que você não queria, vindos da produção ou vindos até de uma exposição ao meio ambiente. Aqui no B, ó, isso aqui é de origem, no B, de acordo com o conhecimento. Então, na verdade, qualquer coisa que você não quis adicionar. Tem até gente falando que o aditivo, que o catalisador do polímero é um NIAS. Já vi gente falando que é NIAS, já vi gente falando que é IAS. Porque ele foi adicionado para fazer o polímero, mas não era para ele estar lá no polímero, era para você potencialmente ter conseguido separar. Então, ele seria um NIAS nesse contexto. Então, a questão é, se você não quis colocar lá dentro, mas ele está lá dentro, ele é um NIAS. Se você quis colocar lá dentro do polímero, é um IAS, Intentionally Added. Aí, o NIAS, de acordo com o tipo, de acordo com o conhecimento que a gente tem, ele é o identificado e avaliado, o identificado, mas não avaliado, detectado, mas não identificado, e o não detectado, que é alguém que está lá dentro, mas você nem mediu, é matéria escura, dark matter, né? Aquela coisa, é o flogisto. Mas, apesar da brincadeira, a gente pode dizer que tem os NIAS não detectados, porque é uma categoria muito ampla, certamente tem. Se eu não detectei na minha análise que não tem nada, não quer dizer que não tem nada, porque não faz sentido que não tenha nada. Tem que ter alguma coisa que invadiu aquela formulação. E o terceiro, tipos de acordo com a previsão e a analítica. Está aqui, ó. E aí é o que a gente faz de análise química específica e análise química não específica. Aquele que você não consegue dizer quem é, mas você fala, ó, tem um monte de coisas, você faz uma cromatografia, aparece um monte de pico de coisa que não devia estar lá, porque você sabe onde estão os picos das coisas que deviam estar lá, e essas coisas que não deviam estar lá apareceram. Tem um monte de pico ali. Aí você fala, eu não sei o que é, mas olha a quantidade de coisa que tem. Que é uma abordagem que o Martin Wagner, que é um pesquisador que eu gosto de acompanhar, ele usa. Então, ele, comparei biodegradáveis com degradáveis, com oxidegradáveis, e obtive 13 mil produtos, 15 mil, 22 mil, 7 mil, e aí ele vai comparando. Porque ele usa métodos analíticos não específicos. Então, ele fala da população química, da diversidade química que tem lá. E aí, a maioria é NIAS, né, obviamente. Então, NIAS, fundamentalmente, é isso. E esse paper, é um paper que eu selecionei, mas tem vários papers sobre NIAS. Eu selecionei só para mostrar aditivos, é o que você colocou desse trabalho, é a menor parte. É o IAS. A degradação dos aditivos, você não colocou. Os produtos de degradação dos aditivos são NIAS. Está aqui. A degradação do polímero, você não colocou lá dentro, ela aconteceu. Está aqui. E contaminantes, certamente são NIAS. Então, você pode ver, ó, que está aqui aproximadamente meio. Deu o IAS. E aqui foi para aproximadamente 11, ou seja, 22 vezes ou 21 vezes mais NIAS do que IAS. É muito mais presente no reciclável. Então, foi mais para esse ponto. Tá bom? Então, Fernanda, você pediu para eu dar mais um toque no NIAS, mas me dá um toque depois se você se atendeu. Se não, você pode fazer uma pergunta com o ponto que você gostaria de ver mais e a gente discute. Tá bom? Maicon Tavares. Imaginamos que na bioacumulação por microplástico no plâncton, os microplásticos possuem partículas tóxicas adsorvidas. Deixa eu fazer, eu não anotei isso na hora que eu estava organizando a aula, mas me veio agora. Torção de partícula. Eu acho que não acontece, apesar de que você tenha aderência de partícula. Quando a gente fala em sorção, ela é mais de molécula. Acho. É o que eu mais vejo. Eu não vejo de partícula, mas eu vejo nos meus microplásticos, por exemplo, quando eu passo por peneira,
a gente vê microplásticos muito pequenos aderidos aos maiores por estática, simplesmente eu não separei lavando em água. Se eu lavasse em água, eles sumiram. Então, tem uma estática para formar agregado, mas eu não chamaria de distorção, tá bom? Acho, na minha opinião. Mas, voltando, os microplásticos possuem partículas tóxicas, eu imagino que você quis dizer substância tóxica. Em sua superfície, acabam chegando aos estômagos desses seres. Pensando nisso, como medir essa toxicidade? E aí, eu estava mencionando a pergunta do Michael, quando eu estava falando mais nos slides anteriores, sobre toxicidade. Qual é o meu ponto? Se você está trabalhando com uma substância que é apolar, e você vai medir usando um método que consiste de você usar um tecido que seria sensível à toxicidade em meio aquoso, talvez essa substância química jamais abandone em quantidade significativa o microplástico para migrar pelo meio aquoso e atingir o tecido que você está estudando. Então não adianta. Então você pode até ter um resultado negativo de um determinado microplástico para um determinado teste toxicológico, e se você conhecesse bem o plástico, esse é o resultado esperado. E acabou. Ou seja, não tem muita novidade e não acrescenta. Porque você nem esperaria isso. É claro que o resultado esperado você publica, mas aí eu acho que é uma publicação de resultado negativo que é enviesado. Porque, no fim das contas, é um resultado negativo que passa a impressão que microplásticos podem não ter problema, em algumas situações eles não podem, mas não foi testado adequadamente, porque aquele microplástico já não deveria dar problema. Aquele microplástico, com aqueles aditivos, eles deveriam ser testados no meio que tivesse sensibilidade a transmissões a avenidas apolares de contato. E é por isso que tem aquele slide, na aula de aditivos, é por isso que tem aquele slide falando sobre propriedades de aditivos. Os aditivos, em geral... Vocês estão ouvindo um barulho de pássaro, hein? Vocês conseguem ouvir, não? Sim. Eu acho, Sim? professor, que é algo no seu microfone, eu não sei, que quando sai, fica um barulhinho mesmo de um pássaro, alguma coisa assim. Não, é que aqui atrás está tendo um show de siriemas. Ah... Está tendo uma invasão de siriemas no campus. Elas estão cantando aqui atrás de mim. Dá nada, professora. Fundo musical. Natureza é isso. Se a gente quer natureza... Natureza é isso. Tem que Participação saber conviver especial. com pernilongo, tem que saber conviver com barata, tem que saber conviver com todo mundo. Natureza é natureza, né? Eu já, na janela da minha sala, eu já peguei dois urubus adultos e um filhote. Ficaram na janela da minha sala. Um filhote branquinho. E as sirienas estão invadindo o campus. Elas entraram no centro ontem e pediram para a gente fechar as portas dos laboratórios para elas não invadirem os laboratórios. Elas entraram no banheiro e não queriam sair de lá. Elas não são tímidas. Sirienas não são comportadas. Bom, não, elas não param de cantar aqui. Então, você tem que tomar esse cuidado de escolher, como eu falei para a Júlia, em relação à tartaruga, o ovo da tartaruga. Qual é o caminho potencial, qual é o potencial tóxico daquele microplástico? Está associado a quê? A presença de um aditivo polar, apolar. Na aula de aditivos, eu destaquei que se o polímero é polar, provavelmente os aditivos dele são mais polares. E os tipos de aditivos usados, apesar de serem uma infinidade gigantesca, a cara da molécula, o tipo de molécula, até os grupos químicos, apesar de variar um pouco a estrutura da molécula, os grupos químicos são aproximadamente semelhantes. Daria para fazer um estudo de previsão do que está se esperando estudar. Então, como medir essa toxicidade, que o Michael perguntou, eu levaria em consideração o método que você está usando para escolher o plástico que você quer medir. Ok? Eu acho fundamental. Porque senão você está medindo... não consigo fazer uma analogia agora, mas
você pode estar usando um método inadequado para aquele plástico ou para aquela substância lixiviada ou para aquele poluente que provavelmente está presente no local em que aquele microplástico foi coletado ou que você quer emular no seu laboratório. Então, essa é a minha consideração para o Michael em relação à primeira pergunta. Michael, depois você me disse se era esse tipo de consideração, porque acho que a pergunta é um pouco aberta e eu interpretei como eu quis, né? Você me avisa aí. Segunda pergunta, é possível digerir as amostras e quantificar a presença dessas substâncias? Sim. O cara do International Pellet Watch faz isso e ele pede para as pessoas coletarem pellets nas suas praias e mandarem para ele. Ele faz uma extração e quantifica DDT, derivado de DDT, PHA, não sei, não lembro a sigla, mas ele pega outras moléculas que são de preocupação ambiental, que estão sorvidas na superfície dos microplásticos que as pessoas coletam pelo mundo. Então, eu procuraria o químico ambiental da sua preferência, que está mais perto da sua casa, e alguém que tenha um cromatógrafo. Em geral, cromatografia, mede HPLC também, sim, High Performance Liquid Chromatography, se eu falei bem. Sim, HPLC pode ser usado, gasosa pode ser usada, depende do que você quer estudar. Eu acho que você deve ver o cromatografista, o expert em cromatografia mais próximo do seu laboratório, para conversar sobre as possibilidades, porque também o cromatografista não faz milagre, tem um conjunto de condições para ele poder trabalhar com você. Fala, Agatha! Não, professor, eu só queria falar um pouco do método que a gente usou, que foi o HPLC. Eu fiz um aquário de plásticos e eu botei vários plásticos que eu coletei numa praia, num aquário, e aí deixei por vários meses, e depois eu fiz o HPLC para ver o que tinha sido lixiviado ali. Legal, legal. Já vi essa abordagem, é uma estratégia muito legal. Sempre um palpite que eu daria, eu sempre dou palpite, né? Sou muito palpiteiro. Um palpite que eu daria seria, uma pergunta que eu faria para você numa banca seria se você cobriu esse aquário para evitar a volatilização, para ter um equilíbrio ali, se estava no ambiente fechado ou aberto. Sim, legal, legal. Pronto. O Michael queria saber como fazer, e a Agatha já faz, e faz bem, ela já pensou nessa variável da cobertura. Já dá para vocês trocarem e-mails, para ver se um pode ajudar o outro. Mas é o trabalho, e a Agatha pode confirmar que não é uma coisa simples, né? Não é só chegar para você e falar assim, Agatha, vou te mandar meus plásticos para você ver o que tem lá dentro. Porque tem que ter padrão, você tem que ter um suspeito, né, para poder estudar, não é isso? A Agatha vai responder pelo chat. Não, foi com uma parceria. Ok. Legal. Bom, química da UERJ. E o Michael, não sei de onde ele é, mas tá aí. E em não conseguindo ir até a UERJ, mas é possível você procurar um químico ambiental mais próximo, um químico analítico mais próximo do seu laboratório. Beleza, então vamos seguir. Fernando sempre... Obrigado, Fernando. Sempre colaborações de altíssimo nível aí, etc. Minha pergunta é parecida com a do Michael. Eu mudei a ordem das perguntas só para ficar perto do Michael. Aí o plâncton, principalmente o zooplâncton, é um elo muito importante na cadeia trófica. Em relação a metais pesados, temos a acumulação e magnificação, elo a elo da cadeia alimentar aquática. Em metais pesados, encontrei contaminantes em tecidos de peixes, crustáceos e moluscos, todos com algum hábito alimentar também planctófalo. Aí vem a pergunta. Seria possível medir níveis de digestão e excreção de microplásticos em peixes ou crustáceos? Sim. Sim. Nós vamos estudar isso na aula de monitoramento.
Então, a gente vai falar dos métodos de separação por densidade, o arroz com feijão, a gente vai falar, e sobre os controles. E aí, a medida de digestão e excreção de microplástico em peixe e crustáceo é bem cartilha. Os métodos já estão muito bem estabelecidos para você pegar os microplásticos maiores. Como a Júlia expressou na participação dela, aí no começo da aula. Às vezes você quer você quer fazer uma varredura em vários órgãos, aí é mais difícil. Você tem que ver barreiras e adaptar métodos. Mas digestão e excreção é tranquilo. E dá para você ver o que estava na excreção é o que tem um tempo de residência baixo. E o que ficou no sistema digestivo é algo que tem um tempo de residência maior ou, eventualmente, até algo que bioacumulou. E você pode fazer testes em laboratório, não sei se você vai trabalhar com coleta ou fazer experimento em laboratório. No caso, você vai fazer em laboratório, nada impede você tentar fazer um experimento com uma ingestão em ração, coletar as fezes para saber como é que está a retenção, e depois de um tempo, começar a alimentar o peixe sem os microplásticos, com uma ração sem microplásticos, para ver se você limpa ou se você bioacumulou mesmo. Você consegue fazer isso com uma certa facilidade. Porque você nem tem que trabalhar a questão do tecido. Você vai praticamente fazer... Você nem precisa digerir o tecido. Para peixe, eu já vi gente fazendo o trabalho lavando o tecido. Então, no laboratório, é mais rápido do que fazer a digestão. Em verde, haveria modificação desses microplásticos após passar pelo ataque ácido do estômago desses animais? Talvez. É uma coisa para medir. Um trabalho que eu gosto é um trabalho que eu não vou poder indicar, porque é um trabalho que eu avaliei, aprovei, e eu estou esperando ele ser publicado. Eu vou contar. Não é meu, eu fui avaliador do trabalho, mas gostei bastante. Então, eu vou fazer um teaser, mas eu não sei quando ele vai sair. Primeiro, os trabalhos sobre superworms já saiu. Pode procurar Worm Microplastic Eating Digestion. Aí vocês vão encontrar polystyrene, em geral, poliestireno. Tem uns vermes que comem poliestireno. E eles comem o poliestireno, mastigam e está nas fezes. E aí, o primeiro trabalho não foi tão detalhado. Deu um certo buzz aí, ficou bem na mídia, assim. Vermes comem microplástico, vermes comem plástico, resolvido o problema, tudo resolve o problema. E aí, mas foi muito questionado. Aí o grupo continuou publicando e os trabalhos, foi muito legal, porque acho que eles receberam questionamentos, avaliaram os questionamentos, fizeram novos trabalhos e responderam muito bem os questionamentos. Então, fizeram medida de GPC, ou seja, para ver Gel Permeation Chromatography, para poder ver tamanho de molécula e viram que diminuiu. Fizeram DSC para ver variação de cristalinidade. Fizeram várias medidas relevantes para ver se o plástico mudou. E eles conseguiram provar que mudou. Então, esses trabalhos vocês podem pegar com muita facilidade. Agora, esse que eu quero comentar foi um trabalho que foi mais fundo. Eles viram o ROS, que é a sigla muito usada nos artigos para Reactive Oxygen Species, que são as espécies reativas de oxigênio em geral radicais. Que a gente forma quando está sob estresse. E o comer microplástico gera estresse. Aí o que eles fizeram? Eles viram a modificação do microplástico sob estresse, e acho que até induziram estresse, atrapalharam, incomodaram lá, de algum jeito, não lembro qual, os vermes. E aí eles viram modificação. Beleza, isso já não era novidade. E aí, eles deram algumas substâncias que diminuíam o estresse, eliminavam o ROS. E vocês acreditam que o plástico não modificou? Ficou lindo o trabalho. Então, eles inibiram a formação de ROS, e aí a modificação que eles observaram não estava mais lá. Então, eles fizeram uma associação direta do ROS. Eu sempre fui cético.
E depois que eu entrei na área de microplásticos, eu aprendi a não ser cético. E vários ceticismos meus caíram por terra conforme a pesquisa vai andando. E eu era cético em relação a esses trabalhos foram melhorando a qualidade, e agora sou obrigado a reconhecer, está consolidado. Então, sim, Fernando, é possível haver modificação, mas não só por causa do ataque ácido, mas por causa de vários outros fatores que acontecem durante a digestão desse material. Então, por exemplo, você quer ver se o ataque ácido poderia ter alguma influência? Tem vários polímeros que são sensíveis a ataque ácido. Então, por exemplo, os poliésteres e poliamidas são mais sensíveis do que, talvez, as poliolefinas. Então, poliéster e poliamida, eles podem quebrar, podem ter uma hidrólise na ligação éster-amida na presença de meio ácido. Não acho que é tão relevante, porque isso acontece mais com ele no estado fundido, mas não é algo que pode ser ignorado. Então, é uma questão de estudo. Então, Fernando, há referências que mostram que o sistema digestivo, de um modo ou de outro, podem afetar, e a resposta para essa pergunta é talvez ele possa ser afetado. Vou continuar, porque o Fernando fez a pergunta em itens. Deixa eu só checar, Fernando, se tem mais perguntas que eu não estou acompanhando aqui. Beleza, acho que não. A Elaine comentou que a redução do consumo vejo também como um braço de solução. Eu também, Elaine. Acho que é do slide, você está falando de reciclagem, né? Eu aposto na redução e na transparência química. E aí, o que é transparência química? Eu vou falar na aula de tratado global. E simplificação química, transparência química, são temas do tratado global. Ok. Maravilha. O Guilherme perguntou, bom dia, análise de um exame de fezes, como identificar ou diferenciar a presença de microplásticos? Eles são esféricos ou o quê? Não. A gente vai ver na aula de separação de microplásticos, tá bom? Acho que não tem mais nada, maravilha. Não tem. Beleza. Tá bom. Então, vamos voltar para o Fernando. 2. Seria mais acumulativo em moluscos totalmente filtrados pouco seletivos? A acumulação vai depender do formato, tamanho do microplástico. Formato porque fibra acaba entrelaçando mais e pode entupir. Tamanho, que aí, né, cabe nas velocidades, ele vai ficar mais acumulado. Ele tem mais potencial de acúmulo, mas pelo menos o tempo de residência vai ser maior. E do sistema digestivo. O sistema digestivo ele pode estar construído para eliminar aquele microplástico e outro animal pode ter alguma retenção por alguma característica fisiológica, morfológica de algum órgão. Então, é bem mecânico. Então, depende. São perguntas que estamos há muito tempo quebrando a cabeça por aqui, que me preocupa a aquacultura. Adorei. Quando você falou de aquacultura, Fernando, eu acho que você tem muito espaço para trabalhar. E tem várias questões interessantes para a aquacultura. Eu já vi muita crítica à aquacultura, porque usa muito plástico, mas eu enxergo que é uma oportunidade de saber usar o plástico. Porque a gente não vai se livrar do plástico. O plástico, ele pode ser positivo, pode ser negativo. Sim, óbvio, como tudo. E eu acho que tem como você desenvolver um sistema de aquacultura que possa ser mais responsável em relação ao estado da arte do conhecimento na área de poluição plástica. Então, você pode acompanhar se determinado sistema de lona, sistema de não sei como é que chama aí, as piscininhas de aquacultura, mas ela pode estar liberando mais aditivo do que você quer, ou pode estar liberando a partir de um determinado tempo de uso. Então, a degradação pode estar exercendo um impacto aí. E aí você pode determinar isso. E isso vai fazer com que você consiga desenvolver sistemas de aquacultura que possam ter menor impacto no produto. Porque se está liberando um aditivo e ele está acumulando no peixe, nós vamos comer isso. Então, me parece que é uma área muito legal de você desenvolver a sua formação, Fernando, ou a sua atividade de pesquisa. Eu não sei se você já é pesquisador ou está na formação, mas eu acho o tema muito instigante de trabalhar, muito promissor.
E aqui alguns comentários. O sistema é isolado, ele é controlado, altamente dependente de plástico, porque tudo aí é feito de plástico, até onde eu vi, pouco eu conheço a agricultura. Então, acho que tem um monte de estudo para você falar assim, olha, esse sistema ele tem baixa emissão de microplástico, porque foi medido, os aditivos não são detectáveis, está abaixo, se estão emitidos, está abaixo do limite de detecção, porque nós medimos. Então, esse sistema tem essa qualidade, dá para colocar. Então, acho que seria legal. Fernanda, nesse processo, acho que eu cortei a introdução. Nesse processo, ao transitarem da fase plástica pela camada da interface aquosa, até chegar na água livre, as substâncias químicas podem causar alguma modificação no microplástico? É aquela... Eu falei sobre mudar propriedades na superfície e falei que tinha uma pergunta mais adiante, essa aqui. Eu entendi que aqui se pode causar alguma modificação no microplástico, ou seja, degradar, modificar, fazer uma reação química. Eu acho que teria que me aprofundar. Aqui eu cito outro slide, e aí eu coloquei essa interação versus reação, ou interação que leva à reação. Então, o que você vai colocar nessa transição, ou seja, a substância que saiu do microplástico, ocupou a superfície, passou pela interface e foi para a água livre? Se ela pode causar alguma modificação, enquanto ela está na superfície, pode. Primeiro que ela está na superfície, ela está interagindo com a superfície, que é diferente de estar reagindo com a superfície. Que é esse primeiro item que eu coloquei aqui, que é a interação. Eu vou fazer um pointer aqui. Está aqui, ó. Que é a interação versus reação. Porém, a interação pode ser o início de uma reação. Então, a gente pode ter um início de interação e criar-se as condições para haver uma reação. Então, eu posso ter um grupo oxigenado na superfície do polímero e eu posso ter uma carboxila, posso ter um outro grupo oxigenado na substância que está sorvida. E, com o tempo, a reação pode acontecer. Dada a configuração, a conformação adequada, a energia adequada e a colisão, e o choque, o contato, a reação pode acontecer. Então, é possível, mas eu não sei se é frequente, ok? Mas é uma hipótese que você pode levar em consideração, se você quiser estudar. Deixa eu seguir. Brenda Natália, eu estava pensando aqui, já que o microplástico tem a capacidade de sorver poluentes, substâncias tóxicas, quando ele se degrada mais em forma de nanoplástico, quer dizer que ele pode acabar liberando essas substâncias novamente no ambiente? Ou sorver mais. Eu acho que se você está fragmentando, não necessariamente você vai levar a liberação do que já está sorvido. Você não tem um impacto, é uma coisa que vai acontecendo, não é quântico, né? Não é discreto, é contínuo, é uma coisa que vai acontecendo lentamente. Mas vai aumentar a área superficial, qualquer fragmentação, qualquer formação de fissura, qualquer aumento de rugosidade, aumenta a área superficial. E aí você vai ter mais sorção. As embalagens recicladas têm o estudo de NIAS por trás de todas, ou são algum tipo específico que são feitos estudos, tipo alimentos e tal? Olha, eu falei com a Sandra hoje de manhã, por causa dessa... Mandei um WhatsApp, falei para ela me dar alguma dica em relação ao que acontece no Brasil. Eu peguei essas informações sobre o exterior. E ela me comentou que não tem uma legislação específica no Brasil para isso, mas tem as determinações de moléculas, de estudos não específicos, de NIAS, que vai ter na comida, nos plásticos que usam para comer. Então, tem. Quem trabalha bastante com isso é o pessoal muito mais histórico, é o pessoal de segurança alimentar, para ver segurança de embalagem. Então, isso é a questão do Brasil, que a Sandra me falou, mas tem aqui esses links. Um primeiro mostra a legislação exterior, falando da quantidade de NIAS mínima que pode ter, e o segundo, para vocês verem como mede, tem um laboratório que está vendendo esse serviço de medir NIAS. Então, tem já um protocolo para fazer isso e tem mercado para você medir NIAS no exterior. Tá bom?
Então, Elias, é algo que é fruto de preocupação, sim. Vamos seguir. Mateus, pelo que eu entendi, a partição é a saída dos microplásticos para o meio externo, no qual tem dificuldade de falar em inglês, claro, que vem com O ou S. Aquosa, boundary layer, ABL, ou camada limite aquosa, é uma fronteira limite a mais antes da lixiviação. Meu raciocínio tem sentido? Sim. Sim. E caso tenha essa camada, interfere de alguma forma facilitando ou dificultando a saída ou entrada de substâncias ativas? Sim, ela vai interferir. E um comentário que eu tenho é que, se você quiser, inclusive, ir a fundo até na camada, você vai encontrar modelos de subcamada dentro dessa camada. Então, você vai ter aprofundamento e detalhamento do comportamento na natureza, o quanto você queira, basta você precisar desse tratamento. Então, tem o ABL, mas tem os estudos compartimentalizando o ABL. Então, é tão complicado quanto você queira. E sim, vai interferir. 2, gostaria de pedir que você reforçasse um pouco mais na parte de sorção, especificamente na parte em que o microplástico afeta e interage na sorção do solo. Se puder reforçar na parte da imagem na apresentação, aí eu copiei aqui nos próximos slides. E, antes de entrar para o slide, o que eu já comentei no outro slide sobre esse tópico. Lembrar que ele influencia ou simplesmente entra numa média ponderada. Então, ele pode só estar interferindo aqui. Então, por exemplo, 0,1%, 1%, 10% de microplástico em solo. 10% de microplástico em solo eu não consigo fazer. Para fazer 0,4% é um sofrimento, porque você é 0,4% de massa de solo. E solo é pesado. Então, para quem trabalha com microplástico, fazer 10% é muito microplástico. Ou o cara que comprou muito microplástico, ou ele tinha alguém para fazer. É chato, é chato. Então, é muito mais do que você pode achar em qualquer lugar. 10% de microplástico não vai ter. Mas aqui, ó, você tem efeitos. Se você colocar 0,1% e ter com solo, só o solo, tá aqui, ó, entre 10 e 15, vai, 12. Adicionou-se 0,1%, ó, já foi para cima de 15. Adicionou 1%, 10 vezes mais, já foi para 30 e pouco. 10%, 60 e pouco. Ou seja, tem uma influência. Aconteceu algo diferente aqui, ó. Diminuiu quando chegou a 10%. Então, você tem vários efeitos. E é muito difícil a gente determinar quais são os efeitos. Porém, os efeitos estão aí e a gente leva em consideração. Agora, quem é da área de solo tem que explicar isso. Mas é o que a gente falou. Tem muita coisa aí para levar em consideração. E não é só o microplástico. Então, o solo, o controle está aqui, ó. Então, foi feito. Então, no caso de fenantreno, oxisol e fenantreno em septisol, você teve um efeito maior do microplástico para absorver mais do que para o diazepam. Então, aqui é o tipo de solo, né? Oxisol e septisol. E os contaminantes mais o microplástico. É o que eu estou lembrando do paper. Então, desculpe se eu errei, alguém me alerta aí depois se eu errei. E aí a ideia é ver qual a influência do microplástico, que às vezes ela é drástica. Ok? Show de bola? Então, Michael, eu não sei se era isso. E tinha mais esse, que é do mesmo paper, né? Exato. Mostrando a distribuição relativa do fenantreno, polietileno, polipropileno, polietileno. E no oxisol, o quanto ficou no solo e no microplástico, o quanto ficou no solo aqui e no microplástico. Então, é isso. Você tem o solo competindo com o microplástico, nesse caso, parece. Mas não quer dizer que não tenha nenhum tipo de interação sinergística.
Mas, deixa eu voltar. Matheus, me dá um toque se está respondido, tá bom? Você, Matheus? Isso, sou eu. Tá respondido sim, professor. Tá pedido? Tá respondido. Eu tinha só uma outra pergunta, aproveitando que você, lá na pergunta do Maicon, a respeito de microplástico no plâncton. Mas a minha pergunta mais é direcionada a algo que você falou. Você falou que peneira os seus microplásticos, né? E aí a minha pergunta já diz a respeito a um dos passos até para identificar qualquer procedimento assim. Se você realiza alguma granulometria, por exemplo, granulometria laser, para identificar, por exemplo, a predominância dos grãos. Porque numa peneira, a gente, quando vai fazer o peneiramento dos plásticos, vamos dizer assim, numa situação, foi moído os plásticos, eles vão vir de tamanhos bem aleatórios, aí quando peneira, numa peneira, por exemplo, de, vamos dizer, 2 milímetros, aí vai vir microplástico de 2 milímetros, 600 micrômetros, 500 micrômetros, enfim. E aí você utiliza alguma técnica para definir uma predominância de tamanho, por exemplo, tal tamanho de granulometria é mais predominante, ou mesmo... Não. Eu de microplástico, né? Exato. Não, eu uso, para produzir microplástico, eu uso a abundância com a qual ele vem. E quando tiver o meu moinho, aí sim você pode trabalhar o tempo e as condições para garantir uma predominância do microplástico que você quer. Aí sim. E eu também trabalho mais ou menos o que eu quero. Tipo, quando eu tenho... dá muito trabalho. Para eu produzir um potinho de microplástico, eu passei uma semana durante a pandemia fazendo isso em casa. Que é polietileno, que é difícil moer biogenicamente. Eu cortei com tesoura circular, levei as peneirinhas certificadas para casa e fiquei trabalhando lá. E aí eu queria os microplásticos de 100 micrômetros, mais ou menos, que chega nesse tamanho. Aí tudo que estava acima disso, eu separava e passava de novo na lâmina, com água. Foi um método que a gente desenvolveu aqui que funcionou bem. Em geral, você espalha para tudo quanto é lado, e a gente conseguiu fazer de maneira meio limpa. Deu certo. E é isso, é mais trampar mesmo para desenvolver as condições para chegar naquele tamanho que você quer. Mas se você tiver acesso a um moinho, você pode trabalhar as condições de moagem. E essas condições seriam quais? Que é? Essas condições seriam quais? O tempo, você pode medir, e o criogênico, a temperatura. Tá. Bem claro. Obrigado, professor. O moinho também, você tem diferentes tipos de moinho. Sim. Mas você pode variar. O moinho normal, ele tem também a peneira. Então, você só passa a partir daquele tamanho. Então, você também pode acertar a questão da peneira, mas ele está forçando e, com o passar do tempo, você pode estar degradando. Mas, sim, aí são detalhes. São detalhes para você medir. Porque, se eu falar assim, por exemplo, mas você pode degradar. Aí o que você faz? Você mede se ele degradou. Você pega microplástico, leva no FDR, faz um estudo. Depende do que você tem acessível a você. Certo. Certo. Boa. Então, duas variáveis para me levar em consideração nessa perspectiva seria o tempo e a temperatura, né? Dependendo. Tempo, moinho normal, tempo e a saída da peneira, né? E no criogênico, temperatura e tempo também. Aí sim, seria mais... Sim. Para quando você tem um controle, mas tem, por exemplo, tem moinho que você não controla o nitrogênio líquido que você coloca, né? Pega o jarro onde você vai colocar a amostra e as bolinhas, você coloca de banho no nitrogênio líquido, até equilibrar, e coloca no moinho que vai ficar fazendo isso. Nesse caso, você pode variar o tempo que está imerso no nitrogênio líquido para variar a temperatura. Ou se é um moinho criogênico mais chique, você varia a temperatura pela velocidade de adição de nitrogênio líquido no sistema. Sim, certo. Tá bom? Certo, professor. Obrigado. Nada. Ó,
Fernando já foi, Matheus já foi, expliquei aqui, e acho que é o último, é o Alexandre. Professor, não sei se entendi bem a diferença entre partição e razão de partição. Partição é a propriedade que a gente está estudando, está conversando sobre. E razão de partição é uma medida do quanto está sendo particionado. Porque partição é propriedade, razão de partição é um indício, é um índice de medida da partição. A adsorção dos contaminantes pelo plástico também pode ser influenciada pela porosidade do material? Sim, pela porosidade, pela rugosidade, pela formação de fissura, qualquer coisa que influencie na área superficial vai influenciar na absorção. Quais métodos podem ser utilizados para confirmar se o microplástico adsorveu o contaminante que queremos testar em conjunto com o plástico, com o microplástico? Em geral, por diferença. O pessoal coloca uma espécie química na água, coloca o microplástico e deixa um tempo. Vai sorver. Aí você tira uma alíquota e mede isso no seu cromatógrafo. E aí você vê, tinha tanto na minha solução. Agora eu tenho X menos. Esse X foi sorvido por aquela massa de microplástico. Aí você tem lá, no tempo de 10 minutos, o microplástico sorveu tantos miligramas ou tantos mols de aditivo, ou do poluente, ou do contaminante, por grama de microplástico. Em 20 minutos, mudou. Em 30 mudou, em 40 mudou. A partir de 1 hora ficou constante e acabou. Saturou. Então é assim que o pessoal faz. E como esse material pode ser armazenado, eu sempre lembro do Joãozinho, né? Esse piada do Joãozinho. A resposta que eu daria é com cuidado. Mas, apesar de ser uma resposta comum em piada, que não diz muito, é a fundamentação. Com cuidado, porque você tem que preservar a natureza desse microplástico. E aí, qual é o cuidado? Depende. Se o microplástico, ele está, eu acho que eu já falei isso na aula de degradação, se o microplástico ele vai estar guardado em saquinho, e um saquinho vai empurrar o outro, vai amassar, você não vai colocar no congelador. Porque no congelador você pode, talvez, dependendo da natureza do microplástico, chegar na temperatura de transição vítrea. Esse material vai estar frágil, ou transição dúctil frágil. Esse material vai estar, como dizem, né? Essa última transição que eu citei, vai estar frágil. E você vai mexer, ele vai quebrar. E você não quer isso. Você quer que ele esteja como ele estava quando você pegou para estudar. Mas, em geral, no escuro, você guarda eles a baixa temperatura, sem chegar na transição vítrea, se você tiver escada. Agora, você está guardado dentro de um potinho, que você vai empilhar, eu acho que não teria menos problema. Mas sempre você tem que medir. Se alguém falar, não, faz isso, aquilo e aquilo outro, não vai influenciar, pode confiar. Eu não confiaria. Eu acho que tudo você tem que medir. Então, se você tem uma condição de armazenamento, verifica. Pega o seu plástico mais degradado, guarda ele lá, vê se ele quebra. Se ele não quebra, beleza. Você colocou dentro de um tecido molhado vai deformar. Quando você congela a água, você tem a formação de cristais, tem uma dinâmica de crescimento de gelo, que é estudado pelo pessoal que estuda gelo. Você forma uns spikes, esses spikes vão crescendo, eles vão empurrando as coisas. Então, você tem uma tensão mecânica quando você tem congelamento de amostra. Então, toma cuidado, você pode estar fragmentando alguma coisa. E a atmosfera inerte, não custa. Eu que trabalho com degradação, obviamente, tenho uma preocupação que pode ser entendida como exagero. Quem vai decidir se é exagero ou não? O seu teste. Você não vai confiar em quem diz que congelar pode influenciar e quem diz, congelar não tem problema. Para você saber se é verdade, você testa se tem problema. Tá bom? Essa é uma mensagem que serve para todas as perguntas que foram feitas. E eu acho que acabou. Show. Mais algum comentário? Eu vou falar da Olimpíada. Hoje tinha tempo, hein? Fala. Quem está falando? Alessandra, eu tenho uma pergunta. Em relação... Alessandra, peraí, que tá... O volume ficou baixo aqui. Aconteceu alguma coisa.
Agora melhorou? Agora melhorou. Pronto. É o seguinte, em relação à temperatura, eu acredito que existe alguma tabela que tem assim as especificações, os tipos de microplástico e a partir de que temperatura eles podem modificar, principalmente em relação ao microplástico, né? Porque eu fiquei em dúvida em relação a alguns comentários que surgiram na aula, em relação a partir de que temperatura esse microplástico ele vai realmente desaparecer ou ele vai permanecer num líquido ou no solo. Por exemplo, a partir de 100 graus, a partir de 500, a partir de 1000, né? Eu fiquei em dúvida em relação a esse comportamento dessas partículas em relação à temperatura. Mas quando você diz quando eles vão sumir, você quer o quê? Degradar? Isso, porque, por exemplo, eu acredito que alguns microplásticos eles podem colher em determinada temperatura e permanecer em um tamanho menor ali na amostra, né? E Sim. Dependendo da temperatura, se for muito elevada, ele pode até mesmo ir do tamanho e pode desaparecer, não é isso? Ele pode, olha, existe uma técnica de medida de estabilidade do microplástico que chama TGA. O acrônimo em português seria análise termogravimétrica. Você coloca o plástico numa balancinha e essa balança vai dentro de um forno. Você vai aquecendo e aí, conforme vai aumentando a temperatura, você vai vendo a massa diminuindo, que seria porque o plástico está sendo degradado. Então, isso dá fundamento para o fato de que, dependendo da temperatura, o plástico vai sumir entre aspas, até virar gás. Porém, eu imagino que o contexto da sua pergunta não é esse. O contexto da sua pergunta são os potenciais tratamentos da amostra que a gente faz no laboratório, correto? Isso. Nesse caso, a temperatura que a gente vai usar, a faixa de temperatura que a gente vai usar, ela é mais branda. Então, não é nessa faixa de temperatura que o microplástico vai sumir. Ele sumiria dentro de uma mufla, né? Sumir, virar voláteis. Agora, na faixa de temperatura, eu acho que é possível que ele encolha. Eu acho que é possível que ele adote, que ele fique maleável ou até que ele passe por fusão, dependendo da temperatura. Mas é uma coisa que pode acontecer, pode acontecer. E eu já vi temperatura. Agora, qual é a temperatura na qual isso vai acontecer? Depende do polímero, depende até dos aditivos do polímero, depende até do modo como esse polímero foi feito. E se ele é mais cristalino ou mais amorfo, vai ficar na temperatura que ele vai estar, que vai provocar modificações nele. Então, de novo, eu vou dar uma resposta que pode soar evasiva. Tem que testar. Tem que testar. Mas eu já vi artigos citando que 40 graus já é uma temperatura alta. Mas 40 graus é uma temperatura de serviço para a maior parte das coisas que a gente tem. Então, eu fico receoso de que esses 40 graus citados em alguns artigos, eles tenham vindo de alguma opinião, de algum outro protocolo, de alguém que escolheu 40 graus, mas não necessariamente testou. Por exemplo, eu faço degradação de polímero numa câmara de fotodegradação que a gente mesmo construiu. Essa câmara, os meus polímeros, os meus PETs estavam entortando para cima. Pode ser um efeito da degradação, mas eu pensei, caraca, eu acho que essa câmara está muito quente. Aí eu fui medir a temperatura, estava em 70 graus. Aí o que eu fiz? Peguei as mesmas amostras e coloquei num forninho a 70 graus. E elas estavam entortando. Aí eu falei, pronto, não é a fotodegradação. Eu estou tendo um efeito da temperatura. Aí eu abri mais um buraco, coloquei mais um cooler, afastei as lâmpadas, e aí eu consegui um efeito. Né? Eu testei, eu tive que testar e adaptei meu método. Então é isso que eu recomendo para todo mundo. Para algumas situações vai ser difícil, para outras vai dar para fazer, mas tudo a gente tem que testar. Você vai encontrar paper falando que não pode aquecer a 40 graus, você vai encontrar paper falando que aqueceu a 80 graus. Tudo bem. Varia. Ok. Respondi? Sim, obrigada. Beleza. E o Matheus falou uma coisa do Fernando? Espera aí.
Só todos. Para o Fernando Porto, ele perguntou sobre fitoplâncton e determinação, identificação e demais informações. Aqui em Santa Catarina, Itajaí, teve um trabalho que tratava disso, papers. Ah, legal. Show. Você vai passar lá para o Matheus, vai passar para o Fernando. Joia. Tá bom. Show de bola. Acho que acabou aqui. Posso falar da Olimpíada? Beleza. Eu tô disparando ainda os convites para os formuladores das hipóteses. Eu vou formular hipóteses. Nós teremos algumas hipóteses de pesquisa. E eu vou ensinar, vai ter uma aula sobre o que é uma hipótese de pesquisa e o que é um desenho experimental. E a gente vai falar de controle, nós vamos falar de controle positivo para validar um método, nós vamos falar de controle negativo para validar também. E aí a gente quer testar isso. Se vocês aprenderam. E eu tenho visto, assim, a oferta passada, nessa oferta, entre ofertas, eu costumo receber demanda de avaliação de desenho experimental. E, às vezes, eu sinto que as contribuições que eu dou, elas são muito parecidas. Eu achei que isso tinha cara de lacuna da disciplina, que eu acho que a disciplina podia tratar essa lacuna. E aí, eu achei que a gente podia fazer uma atividade dessa que não fosse obrigatória. Então, a ideia, eu vou escrever as regras todas, elas estão em fase final, eu estou com as regras escritas para convidar os elaboradores. E a ideia é que vocês tenham a possibilidade de discutir isso, que não seja obrigatório. Eu vou convidar também os alunos da oferta anterior. E a ideia é que vocês escolham um grupo. Olha, Matheus, tem alguém pedindo para entrar no grupo aí, ó, no chat. A ideia é que vocês montem um grupo que seja interdisciplinar, porque vocês não vão escolher a hipótese que vocês vão trabalhar. Aí vocês vão criar os grupos, vão me passar. Então, como vocês não vão escolher a hipótese, é importante que o grupo seja interdisciplinar para ter alguém que tenha alguma habilidade em relação à hipótese que é surpresa. E aí, vocês vão ter que formar um grupo, vão ver a hipótese, vão estabelecer um desenho experimental e vão publicar esse desenho experimental no YouTube. E a partir do desenho experimental do YouTube, vocês vão receber perguntas dos colegas, das pessoas que estão no YouTube, que eventualmente vão ver o vídeo de vocês, e dos elaboradores das hipóteses. E aí, com essa atividade, e aí os elaboradores vão dar o feedback geral, não por desenho experimental, mas eles vão dar geral. Ó, em geral, faltou considerar isso, tal grupo propôs isso, é positivo, tal grupo propôs isso, é negativo, faltou isso, faltou aquilo, e aí a gente vai discutir. Então, a gente vai ter o feedback disso. Nós faríamos workshops só para os participantes, e aí seria 1 ou 2 horários, porque também não vai dar para fazer horário para todo mundo, pelo menos alguém do grupo tem que poder participar, se quiser, mas a ideia é ter esse bate-bola. Então, na hora de propor o desenho experimental, trocar alguma ideia comigo ou com os colegas nesses workshops para poder propor um desenho experimental legal. E aí, eventualmente, os elaboradores das hipóteses, eles vão escolher um desenho experimental para dizer, esse foi o meu favorito. E aí, todos os alunos da disciplina, todos os envolvidos da disciplina, bateriam palma para todos os participantes, mas para esse que foi o favorito, bateriam palma mais intensamente. Esse seria o prêmio da Olimpíada de Desenho Experimental. Então, eu chamei de Olimpíada porque, apesar de na Olimpíada ter o prêmio do melhor, da medalha, a ideia é que, como o cara que criou a Olimpíada, ele falou que o importante é competir, a gente chamou de Olimpíada porque não vai ter uma medalha e tal, mas vai ter o reconhecimento do elaborador para os destaques da atividade de desenho experimental.
que vocês acham? Vocês acham que é uma atividade que tem apelo ou eu estou viajando e ninguém vai querer participar? É uma proposta muito boa, professor. Europa, prêmio do professor Val. Bom, beleza. Essas regras elas serão escritas e eu vou divulgar para todo mundo. E aí eu vou abrir um documento para inscrição. Ah, palmas, tem palmas e joinhas, ótimo. Está preocupado que pouca gente se manifestou. Mas vamos ver, mesmo que pouca gente se manifeste, a gente faz atividade igual, porque o importante é debater, colocar no YouTube, ter um feedback, acho que é bom. E os professores, a Agatha, professora sentar-se na banca de quem ganhar. Boa, Agatha, boa. Mas o legal é que, pondo no YouTube, as pessoas vão comentar, vão fazer pergunta no chat do YouTube, as pessoas vão responder, acho que vai ser legal. Tá bom? Então, beleza. Deixa eu parar a gravação. Agora vai ter... Eu costumo ficar aqui no fim da aula para tirar dúvida do pessoal, mas agora vai ter um evento do GPML que começa às 10, então eu vou ficar só alguns minutinhos e aí eu termino a aula. Deixa eu encerrar a gravação. Quem quiser bater papo aí, fazer alguma perguntinha, pode falar. Já está encerrada aqui a gravação.